Então, novamente, bom dia, pessoal. Dando agora realmente ao início a nossa 13ª aula do projeto de extensão da Esquimate, certo? E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a biblioteca de animação, que envolve também funções matemáticas, conhecidamente justamente por isso, o Manin. Então, o Manin, uma breve descrição dele, né, dessa biblioteca, ela foi uma biblioteca feita em Python por Grant Sanderson, do canal Tree Blue One Brawl, em 2015 para a criação de seus vídeos como um projeto pessoal, né? Aí, posteriormente, em 2020, na verdade, a comunidade ela decidiu fazer um fork seria fazer uma extensão ali, uma coisa à parte desse repositório, já uma versão de comunidade. Então, desse fork surgiu o Manin CE, que é o community, né? Então, para a gente entender melhor o poder do Manin, dessa biblioteca, eu queria mostrar para vocês aqui alguns vídeos de aplicações dele em si, pelo próprio Grant Sanderson, né? No Tree Blue One Brawl. Ele tem diversos vídeos aqui legais sobre questões envolvendo assuntos matemáticos, onde ele explica e possui essas animações para auxiliando ali na parte de visualização, né? Desses problemas matemáticos. Então, deixa eu pegar aqui um bem legal para a gente visualizar bem. Um que eu gosto bastante é o do divergente. Deixa eu ver aqui. Divergência e curvatura. Então, veja, ele explica os conceitos de divergência e curvatura, as linguagens da equação de Maxwell, o fluxo de fluidos e tudo mais. Isso utilizando uma abordagem visual das coisas. Então, aqui ele seta um campo, um plano, no caso, ele diz algumas dimensões e seta vetores nesse plano. Isso, ele bota um grid aqui, né, que seria uma grade, e a partir disso ele cria vetores, dado uma função matemática que ele criou, e nisso ele vai criando essas funções matemáticas, obviamente, criadas com base nessas equações aqui, já pré-determinadas e conhecidas da matemática, e com isso ele consegue criar uma visualização, uma animação desses conceitos matemáticos. E, bem, isso é legal, porque a gente consegue consolidar melhor os conhecimentos abordados, né? Porque a gente tem essa abordagem visual dos conceitos em si, que muitas vezes é difícil compreender, somente quando envolve vetores e esse tipo de coisa. Então, aqui está um vídeo, né? Envolvendo questão de divergente, fluido e tudo mais. E aqui, essas animações todas foram feitas utilizando o Manin. E esse cara aqui, não sei se ele aparece aqui futuramente, deixa eu ver. Ele não aparece nesse vídeo específico, mas esse cara aqui, o Grant, ele é o criador desse repositório. Ele vem mantendo ele e atualizando constantemente desde 2015. Então, os vídeos do canal dele tá lá desde o começo mesmo, desde 2015, vocês veem. E tem muita coisa interessante aqui. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre também, questão de controle de matemática, ele também explica a biblioteca aqui, como funciona e tal. Fiquem à vontade, certo? Então, para começar, para a gente conseguir utilizar a nossa biblioteca, a gente precisa instalar a biblioteca em si, né? Então, vindo aqui na página do Manin Community, então você vem aqui e esse primeiro link, né? Tá aqui, você aperta e aqui você vai aparecer na página principal dele. Então, nessa primeira página, a gente tem algumas informações legais. Ele possui alguns exemplos da sintaxe já da própria biblioteca. Então, a gente tem que ver que ele trabalha com o conceito aqui de orientação a objetos, né, com uma classe, onde essa classe ela vai emular uma tela, uma cena, no caso, ou um canvas, por assim dizer, e esse canvas ele vai possuir alguns objetos que vão realizar algumas ações aqui. Então, no próprio site já inicial tem alguns exemplos demonstrativos do que o Manin ele pode fazer, certo? Então, aqui ele tem uma função matemática, isso aqui é uma função lambda, né, uma função sem nome, onde ele pega esse argumento de posição, que é calculado através dessa função aqui. Então, ele tem... Dentro do Manin também, a gente já vê quando a gente instala ele, tem um bocado de dependência. Então, NumPy, Pandas, SciFi, e entre outras bibliotecas já estão integradas já dentro dessa biblioteca. Então, ele usa aqui o NumPy.sim e declara uma posição. Esse UR aqui é de up, right, que seria em relação a funções de posições, aqui do Manin. E também a função cosseno multiplicado pelo left, que seria a posição também do NumPy aqui. Ele tem uma função de streamlines, onde ele passa a função matemática, diz qual a largura das linhas, né?
e diz a ancoragem por linha aqui, no caso, por saturação. E ele adiciona nisso, passa alguns valores aqui, passa a velocidade das linhas e ele executa aqui. E aqui está o resultado, que a gente pode ver. Então, dada uma função matemática, ele consegue gerar uma animação com base nas funções já pré-existentes aqui da biblioteca. Tem outros exemplos aqui bem legal. Ele também consegue trabalhar com textos em LaTeX, certo? Utilizando essa função aqui, que é o math-test, que a gente vai ver um pouco mais para frente também, e fazer manipulação de texto também, de títulos e tudo mais, apresentar funções matemáticas num formato aqui simbólico, e é bem legal, certo? Então, uma breve explanação sobre a biblioteca, ela pode fazer muita coisa mesmo, e agora vamos para a parte da instalação, né? No meu caso, como eu estou no Windows aqui, eu posso aqui instalar um Windows, e eu tenho essas opções. Posso instalar através de Chocolate, que é um distribuidor de pacotes também, assim como o Pip, entre outros, o Scoop, entre outros. Também posso estar fazendo instalação manual, mas para a aula de hoje, eu vou estar utilizando o Google Colab por questões de simplicidade, né? Até por vocês, ser mais fácil vocês estarem utilizando aí e replicarem em casa. Então, para estar utilizando o Google Colab, basta a gente vir aqui embaixo, usar esses códigozinhos aqui de instalação de pacotes, que o própria documentação já dá, e importar e já usar no VS Code. Num momento futuro, eu gravo um vídeo e posto como usar, certo? Mas, enfim, continuando aqui, a gente consegue estar utilizando esse código aqui e tá baixando a nossa biblioteca para estar utilizando aqui no Colab. Então, já deixei tudo pronto aqui já, vou executar. E tem umas coisas interessantes aqui nessa parte de dependência, porque uma das bibliotecas que são fundamentais aqui na parte da criação, como é que de animações, né, de arquivos de vídeo e tudo mais, é essa FFmpeg. Que no caso, se você for fazer instalação manual para Windows, você vai ter que instalar ela à parte lá e entre outras coisas. Então, dentro dela aqui também a gente tem uma biblioteca envolvendo escritura LaTeX, certo? TextLine, entre outras diversas bibliotecas. Então, enquanto vai rodando aqui, você pode ver que ele vai instalando um bocado de coisa. Vamos aguardar aqui um pouco, demora um bocadinho. Enquanto vai instalando aí, a gente pode ir dando uma olhada aqui em mais exemplos. Deixa eu ver aqui um de legal. Também. Esses vídeos aqui, eles não explicam realmente como fazer essas animações, mas é uma forma de demonstrar o que pode ser feito, né? Bem legal, de fato. Está instalando aqui ainda. Bem, enquanto vai instalando aqui, eu vou explicar alguns conceitos básicos referente à biblioteca, certo? Então, no Manin, a gente vai ter basicamente 4 conceitos, certo? Inseriu de cena, que a cena é onde a animação ela vai acontecer. E nela que a gente vai adicionar os objetos que vão ser feitos animações, pausa, adicionar legendas e assim por diante, certo? Então, na cena é onde vai estar todo a minha logística ali para realizar a animação em si. Então, pode ser conhecido também como canvas, né? Quando a gente vê uma parte, é como uma tela em branco, onde a gente vai preencher com os objetos ali, certo? E sobre os objetos, que a gente compor uma cena, a gente adiciona objetos sobre ela. E esses objetos vão possuir algumas funções que vão realizar justamente essas animações sobre os objetos, certo? Então, existem diferentes tipos de objetos, como formas geométricas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, textos e funções matemáticas também que a gente pode estar elaborando, certo? E, além disso, temos as animações que, para exibir os objetos que desejamos na tela, a gente precisa animar ele no contexto da cena. Então, dito isso, né, a gente tem 2 funções que a gente usa para estar animando, de fato, os nossos objetos, que é o Create e o Transform. A gente também vai ver um pouco mais para frente. E, além disso, o Manin ele traz um conceito muito importante, pois, diferente dos outros códigos que a gente vai atualmente, a gente não consegue estar executando ele através do playzinho que a gente tem aqui, por exemplo, no Google Colab. A gente vai estar utilizando aqui o Command Line Interface, no caso dele, para estar gerando nossos arquivos de vídeo e reproduzindo eles. Então, a gente vai ver isso um pouco mais para frente também. Deixa eu ver se terminou aqui. Ainda não, realmente, são muitas dependências que ele usa aí. Exato. Mas também muito eficiente e legal de se trabalhar com ele, pois ele tem uma síntese, assim como as outras bibliotecas do Python, bem simples de se entender. E a gente consegue fazer coisas bem legais com ele, assim. Então, a gente vai ver que a gente consegue
renderizar vídeos de diferentes qualidades, de tamanhos também, diferentes formas, e ele é bem simples de trabalhar. Ele com a Anaconda não, ele é um gerenciador de pacotes, né? Então ele tende a ser mais leve. Pelo menos eu nunca tive esse problema, então não sei dizer realmente se ele é tão leve assim, sabe? Mas não acredito que seja tão pesado. Enfim, continuando aqui. Terminou de instalar. Vocês, quando for fazendo vocês, não reiniciar a sessão, senão vou ter que instalar de novo. Então, aperto cancelar aqui. Ele terminou aqui, vai aparecer esse negócio vermelho, mas realmente não deu problema. Ele só está anunciando que terminou aqui. Então, a gente pode, finalmente, rodar aqui a nossa biblioteca Manin, certo? Rodou aqui e a gente agora vai começar a trabalhar, de fato, com nossas animações, certo? Então, como é que é a síntese aqui no Manin? A gente viu um pouco lá nos exemplos lá do site principal deles, mas funciona da seguinte maneira. A gente vai ter uma classe, e essa classe, ela vai receber o nome da nossa animação, certo? Então, já que a princípio, eu quero mostrar algumas figuras geométricas para vocês, eu vou dar o nome da classe de Square, por exemplo. Então, minha classe Square, ela recebe aqui como parâmetro de entrada, no caso, ela vai herdar da cena, que é justamente o objeto que a gente, justamente a parte onde a gente vai inserir os objetos. Então, se lembra da cena que eu tinha falado antes, ela aparece aqui. E depois que a gente declara nossa classe com o nome da nossa animação, a gente vem aqui e declara o construtor dos objetos. Então, a gente vem def, construct, e a gente passa o argumento self aqui, certo? No caso, a gente está manipulando os elementos de acordo os elementos da própria cena. Então, elementos básicos que a gente pode estar vendo aqui, né, e começando a dar os primeiros passos com o Manin, certo? Então, figuras geométricas é um tanto simples de fazer aqui. A gente pode declarar uma variável, podemos chamar de square, quadrado, e aqui a gente chama a função square. Então, é uma função própria da biblioteca. Então, com isso, a gente fez aqui. E como é que a gente faz para a gente conseguir plotar esse nosso elemento na tela, né? A gente vem aqui, é muito simples, na verdade, a gente bota self, a gente está chamando o próprio elemento, no caso a própria cena, play, e chama a função create. Você lembra que lá em cima a gente falou que as principais funções para gerar as animações são a create e a transform, certo? Então, primeiro a gente vai estar vendo aqui a create, e na função create a gente passa justamente a nossa variável que está recebendo o elemento, né? Que a gente está animando. Então, square. Beleza. Se eu rodar isso aqui agora, vai dar nada. Por quê? Como eu tinha dito antes, o Manin, ele não vai funcionar, rodando normalmente aqui. Ele vai precisar que, para gerar a renderização dos elementos, a gente utilize o CLI, né? Que é a interface do comando em linha. Em linha? C. A interface de comando, certo? Do prompt aqui. Então, como é que a gente faz isso aqui no Colab? A gente bota duas porcentagens, chama a biblioteca Manin, e eu posso simplesmente passar aqui square, certo? Agora, se eu rodar, gerou um erro, por quê? Está dizendo que não está definido. Deixa eu me ver daqui. Se eu passar aqui... Eu acho que tem que colocar aí embaixo, depois da classe, no final. Não, assim funciona também. Agora foi. Pronto. Aí vai aparecer outro problema que também é fácil de resolver. No caso, quando o Colab ele não renderiza, né, não roda aqui a nossa imagem, a gente pode vir aqui e adicionar esse argumento, que seria o config.media embedded igual a true. Então, a gente aqui roda novamente. Se a gente vier aqui e rodar agora, a gente tem a nossa animação. Então, beleza. Acredito que agora esteja tudo normal. Então, vou refazer aqui meus passos. Se eu rodar agora, temos um quadrado, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Começando de novo. Eu declarei minha classe, o nome do objeto que eu vou querer que ele seja renderizado, e aqui no nosso command line, a gente tem alguns argumentos, certo? Eu poderia vir aqui simplesmente e fazer assim e rodar, que ele iria aqui e renderizaria normalmente. Então, vai estar aqui embaixo. O que a gente está criando é justamente um elemento chamado quadrado, usando a função square aqui, certo? Então, dentro do meu construtor, eu coloco meus elementos referente à minha cena, onde a minha cena ela vai ter o nome que eu coloquei aqui para a classe. Então, a classe aqui está square to circle to triangle, certo? Então, aqui no Manin, para eu executar o comando
o comando de linha, né, do prompt, a gente bota porcentagem, manim e o nome do arquivo. Se eu colocar dessa forma, ele vai gerar o arquivo, digamos que numa maneira default dele, onde ele vai gerar na maior resolução. Então, se eu vier aqui na pasta do Google Colab, vier em mídia e vier em vídeos, content, vai ter aqui 2 páginas com 2 resoluções específicas. Então, ele gerou aqui para mim, no meu repositório local, 2 arquivos que seriam justamente os arquivos renderizados aqui, que seria referente a esse quadrado, certo? E a gente pode estar modificando esses parâmetros aqui de renderização. Quais são os principais deles, né? A gente pode colocar um traço que, na verdade, traço é quality, QL, por exemplo, quality low. E um P de preview. Então, traço preview com a qualidade low, baixa. Então, se eu rodar aqui, ele vai rodar bem mais rápido. Aqui ele renderizou o vídeo com qualidade menor do que a que eu tinha antes. Então, ele renderizou um vídeo com 480p. E apareceu aqui o arquivo para mim, certo? Então, continuando. A gente conseguiu agora criar a nossa imagem inicial de um quadrado. Além do quadrado, eu também consigo inserir aqui um círculo, utilizando a função circle, um triângulo, usando a função triângulo, e eu posso criar essas imagens também nessa mesma animação, certo? Então, eu venho aqui e passo meus elementos, círculo e triângulo. Joia. Então, rodei aqui, tem meu parâmetro, eu estou renderizando meus vídeos, minhas animações, no formato de baixa qualidade, certo? Para renderizar mais rápido. Então, venho aqui, gerei meu arquivo, ele fez um quadrado, um círculo e um triângulo. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Joia. Então, beleza. A sintaxe dele aqui também é bem simples, não tem nada demais. Basicamente, são 3 passos. Eu crio minha cena, defino meu construtor, e aqui embaixo eu consigo gerar meus elementos. E para eu conseguir mostrar meus elementos, eu tenho que utilizar a função create ou transform. Beleza, utilizamos a create. Agora vamos ver a função transform, como é que ela funciona. A função transform, ela tem a seguinte síntese. Ela vai também utilizar o self.play, a gente pode usar aqui transform. E na função transform, a gente vai passar 2 argumentos, que seriam justamente o elemento inicial que eu tenho e o elemento que eu quero transformar. Então, ele funciona como se fosse uma transição de um elemento para outro. Então, digamos que eu quero passar aqui meu quadrado, então um círculo, certo? Círculo. Beleza. Vou rodar para ver o que acontece aqui. Primeiro eu tenho que criar meus elementos. Bora ver o que acontece. Fez meu quadrado e virou um círculo. Joia? Então, a função transform, ela consegue modificar um elemento inicial que eu tenho em outro, passando esses parâmetros aqui. Além disso, a gente consegue também estar modificando as propriedades do nosso elemento. Então, eu posso vir aqui e fazer um self.play e mudar algumas propriedades. Digamos que eu quero que agora que meu círculo ele tenha a cor vermelha. Então, eu posso vir aqui, square.animate.setFill, e aqui dentro eu passo a cor que eu quero, red, no caso, e eu passo a opacidade. A opacidade é referente a quão forte vai ser a cor, por exemplo, por assim dizer. Então, 0.5. Se eu rodar isso aqui agora, escrevi errado aqui, animate, ele preencheu aqui o quadrado na realidade. Self.page square e animou. Minha animação está muito rápida. Vocês podem ver aqui, ela dura 3 segundos e termina rápido. Não consigo visualizar bem meus elementos. O que é que eu posso fazer? Posso passar aqui um parâmetro a mais, chamado runtime. Nesse runtime, eu digo quantos segundos essa animação deve durar. Então, sei lá, runtime igual a 2. Para preencher o nosso quadrado com a cor vermelha, certo? E digamos que eu quero que a transformação ela dure 3 segundos. Poder. Então, aqui, ó, passou 2 segundos, e aqui temos o círculo. Como não tinha mais nada para fazer para a transformação, demorou 3 segundos a transformação, completou. Ele está aqui em loop, né? Ele está reiniciando constantemente aqui. Ele realiza a minha animação e reinicia. Mas eu quero que ela demore um pouco mais quando ela termina, a minha animação no caso. Então, eu posso fazer aqui um self,
ponto wait no final e passar o tempo que eu quero, né, no caso. Então, digamos que eu quero que ele passe mais 3 segundos esperando. Se eu rodar aqui, a animação vem, termina e espera 3 segundos. Joia? Então, pessoal, tudo bem até aqui? Tudo ok? Maravilha. Então, outras coisas que eu posso fazer aqui também. Eu posso estar rotacionando meu elemento. Então, digamos que eu queira que meu quadrado, ele, na verdade, ele vai iniciar com a rotação. Eu não quero que ele inicie nesse formato, eu quero que ele inicie como se fosse um losango, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, ponto rotate, e eu passo o valor que eu quero, né? Então, width scale square, aí tem aqui o animate, set fill, vou fazer separadamente aqui para não confundir, self.play. Então, aqui a gente tem o nosso quadrado, e agora eu vou animar ele para rotacionar, animate.rotate, e aqui eu passo o ângulo da rotação. Então, pi meios, no caso. Vou fazer ali uma meia rotação. Então, eu posso também determinar o tempo que essa rotação vai durar. Então, venho aqui, runtime, igual a 2. Se eu rodar isso aqui, ele vai renderizar, rodou, voltou. Temos 3 segundos de espera. Então, ele girou aqui, em pi meios, virou o círculo. Beleza. Para a gente visualizar melhor, em pi, como é que ficaria? Legal, já está começando a virar alguma coisa aqui já. Então, a gente consegue fazer também animações de rotações com os objetos e determinar um tempo para essa transformação, certo? Beleza, bora ver o que a gente pode fazer mais aqui. Digamos que eu queira posicionar meus elementos equidistantes, né? No caso, um do lado do outro. Então, eu tenho aqui meu triângulo, meu quadrado, meu triângulo. O triângulo aqui, ele não foi colocado em lugar até o momento. Então, posso pegar aqui meu quadrado e fazer um shift nele da esquerda. Square.shift e dizer a proporção. Há duas maneiras de a gente fazer isso. Isso aqui seria fazer, de repente, a distância inicial e também tem como fazer com o buff, certo? Então, bora ver aqui o que é que vai acontecer. Left. E a gente pode também fazer o display aqui agora, fazer a mesma coisa para o nosso círculo e fazer o display self. Ponto. Display não, play, create, e a gente passa o nosso triângulo aqui. Bora rodar e ver o que acontece. Meu quadrado ficou na esquerda, fez toda a animação, meu triângulo apareceu aqui na direita, certo? Então a gente consegue estar posicionando nossos objetos aí. Além disso, a gente pode estar também utilizando a função to, aí corner, edge. Corner, a gente está falando do... Não é quina, mas é as bordas as bordas superiores, inferiores e tudo mais. Então, a gente pode estar utilizando aqui o to corner e passando a direção. Então, o U de up, no caso, né, da direção superior, left, no caso. Então, se eu rodar isso aqui, meu triângulo, meu quadrado está ali, ele faz a transformação, e do círculo aparece o triângulo, certo? Posso fazer também utilizando a função edge. No caso, ele vai justamente para a borda inferior, lateral, por assim por diante, nossa tela aqui, nossa cena, no caso. Então, tem a função também true, edge, onde a gente pode passar um parâmetro down, por exemplo. Então, ele vai aparecer lá embaixo. Então, se eu rodar isso aqui, tem a minha transformação aqui, vai aqui para baixo, vai ser meu triângulo. Joia? Tudo certo até aqui, pessoal? Maravilha. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, tá tudo bem, tudo aqui. Então, novamente, o que é que eu fiz? Eu defini minha classe, no caso, minha cena, dei um nome a ela, no formato de uma classe aqui. Então, tem um class, o nome da minha cena. Eu passo aqui, dentro do parâmetro da classe, a cena, né? E eu tenho meu construtor, onde eu vou passar meus objetos que vão ser animados aqui dentro dessa cena. E para eu conseguir renderizar a cena, eu utilizo o comando de linha do manin. Então, aqui no Google Colab, eu utilizo 2 porcentagens manin e eu consigo passar argumentos de renderização de qualidade. Então, o traço P seria justamente preview, o Q seria qualidade e o L seria de low. Eu posso colocar aqui write, que ele vai renderizar esse mesmo vídeo
em Full HD. Ele demora um pouco mais, justamente porque a qualidade da animação vai ser maior. Está carregando aqui a animação, terminou. Então, vocês podem ver que a qualidade mudou drasticamente comparado ao outro, né? Pode não ser tão visível, já que a gente só tem basicamente linhas aqui. Mas, nos próximos exemplos, quando a gente for para gráficos, no plano e também em gráficos de superfície, a gente vai conseguir visualizar melhor isso aqui. Fora objetos geométricos, a gente consegue trabalhar também com textos dentro do Manin. Então, aqui eu posso criar, primeiramente eu vou botar o construtor, para a gente conseguir renderizar a nossa classe, nossa cena, no caso. Então, traço P, qualidade baixa, e aqui eu não sei que nome eu vou dar ainda. Então, para começar a nossa cena, eu coloco classe e digo o nome que ela vai ter. Então, sei lá, texto, simples. Aqui eu passo a cena, certo? Como argumento da classe. E aqui embaixo eu vou definir meu construtor. Construct, passando self. E aqui eu já consigo criar meus elementos. Então, para criar elementos de texto aqui no Manin, como é que eu faço? Tem uma função específica chamada text, é bem intuitivo. Então, a gente pode criar novamente. A gente criou aqui uma variável de texto, onde texto ela vai receber o nosso método text. E aqui dentro a gente passa um string, certo? Ou seja, 2 aspas, e o texto o qual a gente deseja plotar. Então, beleza. Sei lá, teste mate. Então, defini meu texto aqui. Eu consigo agora vir aqui, self.play, e colocar o texto, certo? E aqui em cima eu coloco o nome da minha cena. Colocar o create e rodar. Renderizou. Tá aqui, Dash Mate. Além disso, esse aqui ele veio animado, mas também temos outras funções específicas para textos aqui no Manin, que seria a write, certo? Então a gente utiliza a função write, consegue rodar aqui, e ela vai escrever de uma forma diferente, ela não vai plotar aos pouquinhos, ela literalmente escreve o texto com uma animação diferente, certo? Dessa função. Então, o que mais a gente consegue fazer aqui com o nosso texto, né? A gente consegue basicamente utilizar as mesmas funções que a gente utilizou para os elementos trigonométricos. Então, a gente consegue mudar a cor, consegue mudar a posição e tudo mais. Então, eu posso vir aqui e, por exemplo, fazer um texto ponto to corner upright. Se eu rodar aqui, o texto ele aparece ali na direita. Consigo modificar também a cor do meu texto. Então, posso vir aqui, texto, ponto, animate, ponto, fill, follow. Aqui eu passo a cor, blue, por exemplo, e a opacidade, 0.7. Então, se eu rodar isso aqui agora, para texto não vou utilizar o mesmo método que se utiliza para objetos. Deixa eu ver aqui qual é o método. Bem, pode continuar no momento. Depois eu retorno e vejo a questão de mudar a cor do nome, certo? Então, o que a gente pode fazer mais aqui? A gente consegue adicionar também labels para os nossos objetos de referência. Então, o que seria um label? Seria uma legenda, uma descrição para elementos que a gente está animando ali. Então, digamos que eu tenho aqui um quadrado, certo? E esse quadrado eu quero adicionar uma legenda a ele. Então, posso fazer aqui label e passar um text. Então, isto é um quadrado. Certo? E aqui eu faço um self.add, passando o meu quadrado como primeiro parâmetro e o meu label, relacionando os dois. E, por fim, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer um self.play, write, label, certo? Para a gente visualizar legal o quadrado, a gente pode fazer um rotate aqui nele, self.play, rotate square, e passar um runtime aqui. Boa 2. Tem que rodar isso aqui agora. Self. O quadrado está começando com maiúsculo, começar com minúsculo. Como? No rotate, você está botando square com maiúsculo. Com minúsculo. Ah, sim.
Obrigado. Questão quadrada. Justo. Você deixa que mate. Então, a gente consegue fazer esse tipo de operações aqui, certo? Inclusive, a gente consegue transformar uma letra em específico em um argumento. Então, posso pegar aqui, criar, por exemplo, um círculo e fazer uma transformação desses nossos elementos. A transformação, lembrando que ela funciona como se fosse uma transição de um elemento para outro. Então, eu posso pegar aqui o meu self.play, fazer um transform no nosso elemento 0 do texto, certo? E eu digo qual elemento ele vai se transformar. Então, eu estou pegando a primeira letra do meu texto e estou transformando ele num círculo, certo? Pode ser aqui determinar um tempo de execução, on time, igual a 5. Se eu executar isso aqui agora, questão quadrado, círculo girou, dash que mate, pegou a primeira letra, transformou em um círculo. Então, eu tenho essa possibilidade também aqui, trabalhando com os nossos textos. Eu poderia pegar todo o texto também, em vez de uma palavra só. Ele faria a mesma animação. Já é? A gente vai vendo um pouco mais disso mais final. Então, outra função interessante que a gente pode ter aqui para melhorar um pouco nossa animação, né? Porque, no geral, a gente está vendo aqui um loop onde ele vai, realiza a animação, termina de forma um pouco seca. Então, para terminar a nossa animação, eu posso vir aqui, um self-play, e fazer um fade-out, por exemplo. A opção fade-out, ela vai meio que fazer uma transição de apagar os elementos aos poucos da nossa cena. Então, deixa eu pegar aqui o meu, isso aqui mesmo, self.play, fade-out, e passar aqui um elemento, o nosso texto transformado. Então, se eu rodar aqui, não pode fazer assim, obviamente. Fazer aqui por fora. Vou pegar aqui self.play, fade out, e passar o nosso círculo. Círculo, fade out. Beleza. Se eu rodar isso aqui agora, vai girar o quadrado, transformar no círculo, e o círculo, ao final dele, vai se apagando aos poucos. Então, dessa parte inicial, acredito que ficou bem explícito como funciona a ideia da animação aqui no... Pode falar. Professor, eu sei que talvez demore um pouco, mas se quisesse colocar textos em matemático no LaTeX, teria que reinstalar, no caso aí de usando o Colab, teria que instalar o LaTeX dentro do Colab, né? Mas como seria só dentro do Manin, como é que chamaria uma função no texto em LaTeX, matemática? MathTeX. A gente vai ver ela um pouco mais pra frente. A gente pode ver agora, inclusive. Certo? Tá. Deixa eu só passar um pouco antes pela parte de construção de grafos e coisa do tipo. Certo? Que a gente já vê já. Então, beleza. Partindo agora já para uma parte mais de funções matemáticas e afins. Depois isso aqui eu organizo quando for mandar o arquivo para vocês. A gente conseguiu já, viu, a questão do posicionamento de objetos na nossa animação. A gente utilizou o método .animate para realizar modificações das propriedades ali dos nossos objetos da animação. E agora a gente vai ver um pouco sobre como trabalhar com funções matemáticas, certo? Então, como sempre, quando estiver trabalhando com Manin, aqui no Colab a gente inicia o nosso comando de linha, traço P de preview, a qualidade eu vou colocar low aqui para renderizar um pouco mais rápido, e em seguida vem o nome. Então, para esse exemplo aqui, eu vou começar com a construção de gráficos, isso, certo? Então, vou criar aqui minha classe, chamada gráficos, onde eu vou passar a cena, e aqui meus elementos. No caso, tem o primeiro construtor, faço self, 2 pontos, e aqui, primeiramente, o que é que eu vou fazer para conseguir construir um gráfico? Eu preciso delimitar os meus eixos, certo? Então, eu venho aqui, crio uma variável chamada x, por exemplo, senão eixos. A gente vai usar a função x, que é uma função própria do Manin, né, para a gente determinar os eixos do nosso gráfico. A gente delimita aqui, utilizando um xRange, e passando uma lista de array, onde a gente vai definir o limite inferior e superior do nosso eixo x. Então, aqui eu posso delimitar, por exemplo, menos 4,4,
Ou seja, meu gráfico no eixo X, ele vai de menos 4 a 4, certo? E no eixo Y, a mesma ideia. A gente vai passar aqui primeiro o parâmetro menos 4, para a gente verificar. Cada aqui não é maiúsculo. E a gente também consegue definir a cor que esses nossos gestos vão ter. Então, vírgula, config, xconfig. E aqui a gente vai passar o parâmetro no formato de dicionário. Então, color, 2 pontos, white. Deixa eu ver porque ele está reclamando o erro aqui. Faltou igual. Verdade. Obrigado. Então, joia. Se eu vier aqui, fizer um self.play create x eixos e rodar, eu tenho aqui meus eixos e minha animação. Então, tá bem rápido aqui. A gente pode fazer aqui no final, para visualizar melhor, um self.wait. Botar aqui em 5 segundos. Executar de novo. Então, tá aqui a minha animação, meu gráfico. Se eu voltar do começo, ele vai colocando aos poucos. A gente consegue também definir um runtime para essa aplicação. 3. Não é aqui. É no display. Runtime, igual a 3. E rodar. Então, ele vai fazendo aqui mais devagarzinho, para a gente visualizar. E ele espera aqui no final. Certo? Então, novamente, o que é que eu fiz aqui para conseguir animar meu gráfico aqui, meus eixos, no caso. Então, eu criei uma variável chamada eixos, onde esses eixos, essa variável recebe a função x, é uma função própria do manin, e aqui eu determino a distância do meu eixo x e a distância do meu eixo y, passando um array aqui, onde o primeiro elemento do array ele vai ser o limite inferior e o segundo elemento do array é o limite superior. E, no caso, a parte negativa e a parte positiva, né? Então, o número de linhas que vai aparecer aqui vai ser referente ao número o valor que eu coloquei lá. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 também. Eu posso modificar aqui, colocar, por exemplo, 3 e 2 aqui, por exemplo, rodar. Ele vai fazer essa modificação. Então, a gente tem aqui a parte inferior menor, aqui maior, aqui menor, e assim por diante, certo? E a gente consegue setar algumas funções nesse nosso gráfico. De que maneira? A gente vai criar uma nova variável aqui, chamada graph, e a gente vai dizer x, os nossos eixos, eles vão plotar uma função. No caso aqui, eu estou chamando uma função sem nome, uma função lambda, onde tem um x, nossa variável x, saída, que vai ser dada pela função de x ao quadrado, no caso, seria uma parábola aqui. E eu também consigo definir, no caso aqui é o nome da nossa variável, eixos. Eu consigo definir a cor desse nosso elemento. No primeiro momento, bora ver o que acontece se a gente não definir a cor, e depois a gente vê como definir a cor. Então, beleza. A gente consegue estar também definindo aqui um label, né? No caso, uma descrição para o nosso gráfico. Então, a gente tem aqui label, igual a axis, eixos, ponto, get, graph, label, onde a gente vai passar a nossa função matemática, para o nosso gráfico, e aqui a gente diz qual vai ser a descrição dele. Então, x elevado ao quadrado. E bem, aqui no create agora, a gente vai ter que criar os eixos, vai ter que criar o gráfico, no caso, a linha, né, a nossa função, e a gente vai ter que escrever o nosso label, beleza? Continuando com um time igual a 3 aqui. Então, se eu executar isso agora, a gente consegue visualizar nossa função da parábola aqui, certo? E aqui está justamente a legenda da nossa função que a gente escreveu ali, né? Então, beleza. Para ficar melhor visualizar, vou botar aqui para 4, e executar novamente. Então, tá aqui. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza. Além disso, a gente consegue também estar adicionando os valores aqui no nosso gráfico, como também está modificando a cor dessa linha, né, que passa aqui. Então, a gente vai vir aqui, x color white, e a gente tem também no xconfigure aqui, a gente vai passar o include
numbers. Então, isso aqui vai receber o valor igual a true, certo? Com isso, ele vai incluir os valores ali no nosso gráfico, né, nos nossos eixos. E aqui eu consigo passar uma cor no nosso plot aqui. Cola igual a blue. Já é. Se eu rodar isso aqui, agora eu tenho meus valores aqui no eixo, de menos 4 a 3, aqui implicitamente 4, e aqui também. Tranquilo, já estamos conseguindo montar alguma coisa, certo? Seguindo agora, digamos que eu queira criar, deixa eu pensar aqui, uma animação mais suave, assim por dizer, modificar uns parâmetros aqui, certo? O que é que eu poderia fazer? Na verdade, já está bem suave aqui já. Os parâmetros que a gente pode modificar para ajustar o tempo de execução da nossa animação são justamente o runtime, certo? Que ele vai estar na execução, e o wait. Essa parte aqui, eu acredito que esteja de bom tamanho. Agora, digamos que eu queira criar, por exemplo, um seno. Então, eu venho aqui, manin, vamos criar aqui uma função diferente, né? Para a gente estar visualizando aqui, também utilizando gráficos. Então, traço P, quadrado low, chamar aqui de seno. Então, eu venho class, seno, faço a minha cena, 2 pontos, def, construct, self, 2 pontos. Aqui vai ser a mesma ideia, eixos, igual a axis. Aqui a gente vai passar o range, no caso aqui vai ser diferente. Em vez de passar um valor numérico, a gente também consegue passar valores de símbolos. Então, aqui eu vou estar utilizando pi, menos pi e pi, no caso. Então, xrange igual a, passo novamente aqui uma lista de array, menos pi, a pi. Joia. E no meu eixo y, eu posso passar aqui de menos 2 a 2. No caso, vai ter amplitude 1. A gente visualizar legal, a gente bota essa amplitude aí. Já é. E aqui tem um igual. Beleza. Novamente, a gente consegue setar a cor, certo? Então, config. Deixa eu ver aqui novamente. Xconfig. Que ele vai receber uma lista de... Perdão. Uma lista de... Um dicionário, no caso. Então, a gente tem color igual a... Por exemplo, pode ser blue. E a gente também consegue fazer um include aqui dos números. Include numbers, e a gente passa true. Já é. Se a gente fizer aqui agora um self.play, já ver como tá. Eixos. Colocar um runtime igual a 3. Rodar. Xconfig. Deixa eu ver aqui. Um i. Eixos, x. Deixa eu ver se o problema é aqui. Não é. Ah, claro, eu não passei o gráfico que eu quero animar. Então, vamos continuar aqui. Graph igual a x, eixo, ponto, plot. E aqui eu passo a minha função. Lambda, saída x, igual a... Como eu disse antes, o manin, ele já possui diversas dependências já instaladas nele. Então, tem o NumPy, o Pandas, Cify e assim por diante. Então, a gente consegue estar utilizando esses métodos aqui já, inclusive essas dependências. Então, np igual a sendx, color igual yellow, certo? Consegue estar adicionando também aqui um label. Então, eixos.get graph label graph. A gente vai passar aqui o nosso gráfico, né? Que a gente está projetando e que a gente quer adicionar a legenda. Então, aqui a gente diz o texto da legenda. Então, label igual a cena de x. Isso aqui é uma vírgula. A gente precisa criar os nossos eixos. A gente cria o gráfico. E a gente escreve o nosso label. Se a gente rodar isso aqui agora, a gente tem a construção da animação de um gráfico de cena. É legal, né? Então, ele pega justamente esse período que eu dei lá, de menos pi a pi, e também a amplitude de menos 2 a 2. Acredito que o que tenha dado errado antes é porque eu coloquei o create aqui.
Então, vamos colocar de novo aqui os argumentos, x, config, x. Enfim, redundante. Mas, enfim, a gente consegue também adicionar os números aqui, como a gente fez aqui em cima, e também a cor para os nossos eixos, certo? Vocês podem perceber que o nosso label, ele ficou em cima do eixo aqui, não ficou numa posição muito visível. A gente também consegue estar alterando a posição dele com aquela função que a gente utilizou antes. Então, eu posso vir aqui, label.toCorner, e passar a direção. As direções aqui são up, down, right, left. Então, a gente pode usar abreviações também. Aqui, U de up e R de right. Se eu rodar agora, eu tenho aqui a minha função seno e a descrição dela, no caso, a legenda ali em cima, certo? Então, beleza, pessoal. Tudo bem até aqui? Joia. Vamos partir agora para funções para gráficos de superfície, certo? Então, a gente pode vir aqui, novamente, manin, -P, qualidade baixa, e vamos aqui tentar simular uma animação para um paraboloide, certo? Caso a superfície, paraboloide. Então, vou chamar aqui paraboloide, class, paraboloide, passo a cena. Vocês veem que o processo é bastante similar. O que vai mudar de uma coisa para outra é justamente o que a gente deseja construir com a biblioteca, certo? Mas criei minha cena, criei meu construtor, inseri meus elementos e animei eles. Então, vamos lá. Def, construct, self, 2 pontos. E aqui a gente configura novamente nossos eixos. Então, eixos igual, para um gráfico de 3 dimensões, a gente vai ter uma função diferente, no caso. A gente vai ter 3 axes. E aqui vai ser bem similar. A gente vai passar, no caso, o alcance, né, dos 3 eixos, o x, y e z no caso, e vai dizer o limite inferior, superior, e agora também a quantidade de passos que a gente pode dar. Então, por exemplo, melhor fazer, né, para visualizar melhor. Então, tem aqui x, range, igual a -4, 4 e 1, certo? Aqui eu coloco uma vírgula, mesma ideia, y, range, igual a -4, 4 e 1. O que significa esse novo argumento que eu tenho aqui agora, né? Esse 1. Lá no meu gráfico, se vocês verem aqui, esse aqui de cima fica melhor, eu tenho aqui os valores, né? -4, -3, -2, -1. Como eu coloquei 1, ele vai, justamente quando eu for pintar meu gráfico ali embaixo, ele vai mostrar -1, -2, -3, -4. Se eu colocasse um fator de 2 nesse terceiro elemento aqui, ele pularia de 2, do valor de 2 em 2. Então, aqui começaria com -2, aí -4, -6, -8 e assim por diante, certo? Então, esse terceiro valor aqui é justamente especificando isso. Então, continuando aqui, a gente determina também o alcance do nosso Z, -1, 10 e 1, tem um igual aqui, certo? E aqui embaixo, a gente vai de novo determinar a nossa superfície, certo? Então, a gente cria uma variável, chamada aqui, por exemplo, superfície, onde a gente passa o método surface. E no método surface, assim como no método dos gráficos aqui em cima, para construir nossa função, ele vai receber, no caso no método de plot, ele vai receber uma função que vai determinar justamente a função que ele vai plotar na animação. Então, no surface aqui, posso vir aqui, a gente quer determinar o paraboloide, a função lambda para isso seria u, v. A gente utiliza aqui da biblioteca x, onde ele vai fazer coordenadas para pontos, c, to point. Isso aqui é uma função já própria, já também, aqui integrada da biblioteca, onde a gente vai ter que nosso eixo x vai ser igual a u, nosso eixo y igual a v, e a nossa altura ela vai ser dada por u ao quadrado mais v ao quadrado. Isso para o paraboloide, certo? E aqui a gente delimita também a distância que a gente vai calcular para os nossos valores de u e v na nossa função. Então, o range ele vai ser igual a -2 e 2. Já o v
ele vai ser igual a menos 2 e 2 também. Outro atributo importante aqui, a gente consegue determinar a resolução, ou seja, a quantidade de pixels que a nossa malha, que nossa função vai gerar, ela vai ter. A gente vai fazer alguns testes aqui com alguns valores para vocês entenderem melhor o ponto desse atributo de resolução aqui, resolution. Então, a princípio, quanto menor a resolução, mais rápido ele renderiza, porque gasta menos recursos computacionais. Então, vamos começar com a malha de 10 por 10. E a nossa malha, a gente pode definir também uma cor para ela, certo? Cor igual a blue. E uma opacidade de 0.7. Show! Criei aqui meu 3x, not defined. Escrevi certo? 3D. No caso, faltou um D aqui. 3dx. Certo. Defini aqui nosso gráfico, né? Com 3 dimensões. Definir os alcances dele. Definir os passos que eles vão dar, no caso, de quanto e quantos valores vão ser mostrados. E aqui embaixo, eu estou criando os meus pontos que vão ser mostrados lá, os pontos da minha superfície que vão ser plotados no gráfico, certo? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, self.play, create eixos, create superfície, e a gente adiciona um runtime de 5. Vou rodar e ver o que acontece. Será que vai dar erro? Renderizou. E não plotou nada. Self.create create eixos, create superfície, runtime, animações. E realmente deu erro. Vamos ver aqui o que eu esqueci de fazer. No caso, a gente pode estar adicionando também um gradiente aqui, a nossa cor. Eixos, 3D e tal. Beleza. Superfície, .set color by gradient, red, orange, yellow. Um momentinho, pessoal. Tô tentando entender o porquê ele não está plotando o gráfico. Rotacionando, movendo a câmera, paraboloide, construct. Agora foi. Beleza. Criou um gráfico 2D e preencheu. Vamos ver aqui agora o que aconteceu. 3D axis, paraboloide, class constructor. A gente conseguiu acertar aqui as cores também. Axis range, YZ, lambda, UV, eixos, ponto CQP, UV. Tá tudo coerente aqui. Isso aqui não era o resultado esperado. Beleza. Como a gente está com pouco tempo de aula, eu vou simplesmente sobrescrever aqui, certo? E rodar. Então, aqui o nosso elemento está com bem mais coisas, bem mais informações, mas eu vou explicar pouco a pouco o que a gente tem aqui, certo? Então, deixa eu carregar aqui, renderizar, escrever a nossa função. Como ela seria um gráfico referente a um objeto 3D, ela utiliza bem mais processamento do que os demais, certo? Carregando. Desenhou meu gráfico e desenhou aqui meu paraboloide. A gente tem alguns elementos a mais, como a aparição do X, Y e o Z aqui, por a rotação, e também a legenda aqui nossa aplicação. Então, pode falar. Eu acho que no gráfico anterior estava vista de cima. Justo, bem possível. Bora ver o que tem aqui nesse aqui, né? Justamente, não estava setado a configuração de câmera. Então, bem, a ideia é a mesma, certo? Aqui a gente tem o nosso paraboloide, o construtor dele. A gente tem aqui as distâncias. Tem a distância de x, y e z dos eixos. Aqui a gente tem determinado a nossa superfície. E com a superfície, a gente conseguiu criar... temos aqui a nossa função que determina essa superfície. E também os parâmetros a qual ela vai ser calculada. Então, menos 2 e 2 aqui, com a resolução de 10 e 10. Como eu disse, isso aqui seria referente à quantidade de pixels que a gente tem aqui na nossa malha. Então, se vocês olharem bem, isso aqui seria referente a 10 pixels aqui no caso, imagina uma matriz, seria uma matriz quadrada de 10 por 10, de ordem 10 no caso, certo?
Então, quanto mais eu aumentar, mais elementos eu vou ter nessa malha. Então, se eu colocar, por exemplo, 15 e rodar aqui novamente, ela vai demorar bem mais, porque ela tem que renderizar mais elementos da malha. Então, tanto a questão da qualidade do vídeo, quanto a quantidade de pixels que vai ter a nossa malha aqui, nossa superfície, mas ela vai resultar na questão do tempo de renderização do nosso vídeo, da nossa animação. Vou esperar carregar aqui. Enquanto vai carregando, eu vou explicando as outras partes. Então, temos aqui o construtor, o parabólico 3D, configuração dos eixos, superfície, e a gente consegue também setar as cores para cada eixo, utilizando no caso aqui a gente chama o nosso axis, que no caso seria justamente o que está com as dimensões dos 3 eixos, e aqui a gente utiliza a função, chama cada elemento, né, x-axis, ponto, e chama um método setColor, passando como valor justamente a cor que você deseja. Então, para cada eixo vai receber um nome diferente aqui, então temos eixo X, Y, Z, mas o método vai ser o mesmo. Da mesma forma, a gente consegue estar adicionando ali um label. O label seria justamente uma descriçãozinha, onde vai aparecer em cada eixo, no finalzinho, o valor de X, Y e Z, certo? E também a gente pode estar setando uma cor para cada um desses elementos. Além de que, quando a gente criar esses labels para esses eixos, a princípio, ele vai aparecer, se eu tirar isso aqui, eles iriam aparecer em cima da seta do nosso eixo, entendeu? Então, para evitar isso, a gente faz um shift, no caso, um reposicionamento dos nossos elementos aqui, do nosso label, fazendo um up vezes 0,5, certo? Além disso, haviam perguntado sobre a questão de mostrar, né, funções matemáticas e tudo mais, utilizando as noções do LaTeX. Então, para a gente adicionar equações com label e tudo mais, a gente vai ter aqui a função mathTest, onde aqui dentro a gente vai passar como um valor de string justamente o nosso texto. E além disso, a gente consegue também ajustar a escala, o tamanho do nosso texto, utilizando a função, o método scale. Passando aqui de 0,7, por exemplo, para diminuir, ou até mesmo outros valores para aumentar. Então, acima de 1 aumenta, menor do que 1 diminui a escala. E, novamente, a gente vê aqui o toCorner, para reposicionar o elemento no canto que a gente deseja. No caso, nos cantos, né? No canto da nossa cena. Então, no canto superior esquerdo, a gente vai estar posicionando a nossa equação do paraboloide. E, além disso, a gente pode estar setando também algumas cores de gradientes para a nossa superfície. Então, utilizando setColor by Gradient, a gente tem aqui 3 valores, seria o Red, Orange e Yellow, e essas são as cores que vão aparecer no nosso gráfico lá embaixo, na nossa animação. Então, além disso, é necessário configurar o que aconteceu anteriormente, que a gente não estava conseguindo visualizar a renderização, foi justamente a falta da configuração da câmera. Então, a gente tem que setar, a gente consegue setar de qual ângulo a gente vai estar visualizando essa animação. Então, utilizando self.setCamera Orientation, passando aqui como primeiro parâmetro Φ, isso aqui seria referente ao ângulo vertical, e aqui seria referente ao ângulo horizontal. Então, Φ igual a 75 vezes degrees, e no segundo parâmetro, θ igual a 45 vezes degrees também. E aqui no começo, a gente vai ter um argumento para, visualizar, dar um zoom out ou um zoom in, no caso, visualizar mais próximo ou de mais longe a nossa animação em si. Então, utilizando um self.moveCamera, então aqui eu estou focando na origem e estou dando uma distância da nossa animação, no caso aqui, ela está bem próxima, certo? Você consegue ver aqui. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, 0,5, ela vai se afastar da animação, certo? Então, para finalizar, na parte de animações aqui, a gente adiciona a nossa equação. A nossa equação, inicialmente, se a gente não colocar isso aqui, a gente retirar essa parte, a parte da equação, o texto lá, o label, que descreve justamente qual seria aquela função que representa aquela superfície em 3D, né, em 3 dimensões, ela vai aparecer não no formato que a gente deseja, não colada na tela, vai estar meio que também ali, meio que em paralelo ao gráfico que é criado.
Isso por default da biblioteca em si. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Estou entendendo sim e não quando eu começar a mexer. Vai dar tudo certo. Vou deixar o documento lá no Google Classroom, como sempre, certo? Para vocês consultarem posteriormente e também vai ter a gravação da aula. Bem, o ruim de lidar com esse tipo de coisa seria justamente esse tempo de espera para renderização. Então, bem, dando zoom out lá, manipulando os valores daqui, colocando 0,5 no zoom, a gente consegue ter uma visão melhor do objeto que a gente está trabalhando. E se vocês perceberem que naquela função de fixar a tela, o nosso texto ele sumiu daqui. Então, para ele aparecer novamente, para a gente conseguir visualizar o texto fixado ali na parte superior, a gente precisa estar utilizando um self.add, fixed in frame, no caso ele está fixando aqui no quadro o objeto equação, que é justamente esse texto que a gente passou no formato LaTeX, certo? Dentro da equação mark-test. Então, joia. Vou deixar isso aqui rodando novamente. Então, aqui embaixo, ele faz um self.play, ele cria os eixos em 3 segundos e, posteriormente, ele cria a superfície num runtime de 5 segundos. Enquanto isso, ele escreve a equação, que é justamente esse textozinho aqui, lá em cima. E, por último, para não ficar, digamos que, estático a nossa imagem, não ter simplesmente a animação de uma coisa parada, a gente consegue também estar adicionando uma rotação à câmera. Então, a gente vem aqui, utilizando o self.begin ambient camera rotation, a gente consegue adicionar um rate, no caso seria a velocidade a qual ela vai girar, e com isso ela vai girando ali ao redor do nosso gráfico em si. Então, depois que ele gira, ele vai esperar 5 segundos antes de encerrar e iniciar novamente o looping, né? E da rotação, a gente também precisa encerrar o tempo de execução dela, né? Então, aqui embaixo, depois do wait, a gente digita self.stop ambient camera rotation, certo? Então, tirou aqui de novo, a gente tem novamente aqui a nossa formação escrita, temos aqui o eixo Z, X e Y, e temos o efeito de rotação. Falta 10 minutos aqui para encerrar a aula. Deixa eu ver aqui agora o que é que a gente pode estar brincando mais aqui com a biblioteca, certo? Bora manipular alguns parâmetros aqui, ver o que acontece. Aproveitar esses 10 minutos para estar renderizando ele mais uma última vez, certo? Já que demanda muito tempo. Vamos aumentar o número de malhas. Vamos botar aqui 30, talvez. 30. Tirar o zoom para 0,7. E o que mais eu posso fazer aqui? Ajustar o ângulo da câmera. Talvez para ficar evidente, colocar um 40 aqui. E aqui a gente coloca 0. Então, beleza. Renderizou aqui nosso vídeo. Então, mudando a perspectiva da visualização para 0 graus e também mudando o grau vertical, a gente vai ter outra visualização aqui do nosso gráfico, certo? Então, são diversos parâmetros que a gente pode estar manipulando aí para estar obtendo diferentes resultados para essas nossas animações. Então, o que eu tinha preparado para essa aula era isso. Vou estar parando aqui a gravação, certo? Muito obrigado a todos pela presença.